Eu gostaria de meditar convosco muito rapidamente sobre o tema Natal e dignidade. Lá o texto de Isaías diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus surge no palco da história de uma maneira muito singular. Ele não apenas providenciou salvação para a humanidade, mas o nascimento de Jesus em si mesmo é um ato de dignificação humana em diversas dimensões. E é sobre isso que eu quero falar em breves palavras. Desde logo a dignificação da condição infantil, da criança. No tempo antigo, no mundo antigo, as crianças não eram muito valorizadas. Eram muito pouco valorizadas. Até chegar à adolescência e àqueles ritos de passagem em que podiam estar junto elas com as mulheres ou eles com os homens, as crianças não eram assim tão valorizadas em si mesmas, como pessoas. Era importante, era valorizado ter-se filhos, mas não era tão importante assim as crianças em si mesmo como pessoas que são. E, afinal de contas, Deus faz-se nascer, ou Jesus nasce como uma criança, como um bebê, na sua vulnerabilidade, na sua aparente fragilidade, na sua dependência total. Como um bebê humano tem uma dependência total. Ele não come sozinho, ele não se limpa sozinho, ele não consegue fazer nada sozinho. Se não tiver apoio, morre. E, portanto, isso digamos que é Deus ao fazer-se surgir no palco da história, no meio dos homens, na forma de um bebê, é um ato para chamar a atenção da importância das crianças. Mas também a dignificação da mulher e também da maternidade. Porque, embora a condição feminina em Israel fosse superior à dos povos da região, porque as mulheres israelitas tinham, digamos, mais condições e um estatuto um pouco melhor do que as mulheres dos povos à volta, apesar disso, uma mulher em Israel não podia ter com o juiz, não podia reclamar justiça, tinha que ir com o homem. E, portanto, estamos a falar de uma sociedade altamente patriarcal ao nascer de uma mulher, de uma simples jovem mulher, que nada tinha de especial, como tantas outras, milhares de outras em Israel, Deus, através de Jesus Cristo, dignificou a mulher em si mesma. A mulher em si mesma, a condição da mulher. E também a função da maternidade. Maternidade não é só dar à luz. Há pessoas que são pais e há pessoas que são progenitores só. E nós temos no nosso país, e um pouco também pelo mundo também, um problema é que, eu ouvi há pouco tempo quantas crianças estavam institucionalizadas, e eram muitas, milhares. Ou seja, isto significa que os pais não eram pais, não foram pais, não foram capazes de exercer uma maternidade responsável, uma paternidade responsável. Foram apenas progenitores, foram apenas aqueles que os fizeram nascer, mas não cumpriram a sua função. E o facto de Jesus nascer como uma criança do ventre de uma mulher, ele sublinha a importância da mulher e a importância da maternidade, a valorização do que é ser mãe. A valorização do que é ser mãe. Eu receio que, por causa da influência religiosa, nós nos desviemos muito, em termos culturais em geral, da função de Maria como mãe daquela criança e olhamos para ela quase apenas num altar. Maria era uma mulher, como outra qualquer, e Deus escolheu uma mulher simples para que ela desse à luz o menino Jesus. Então, mas nós esquecemos muitas vezes, porque a Bíblia também não fala muito nisso, sobre a infância de Jesus, ou não fala nada praticamente, ou quase nada, e esquecemos que Maria exerceu o seu papel como mãe de Jesus. Mas também a dignificação da paternidade. José tem uma importância muito grande, mesmo não sendo pai biológico, não é? A Bíblia diz que Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo.
Há quem diga que José era bastante mais velho, que já teria sido casado, que era viúvo naquela altura. Há alguns textos apócrifos que falam nisso. Não sabemos se era mesmo assim ou não. Provavelmente seria mais velho, porque ele já não aparece na história de Jesus, junto à cruz. No final da vida de Jesus aparece São Maria, não aparece José. Portanto, há algumas razões que levam a pensar que ele seria de facto mais velho, ou que já teria morrido nessa altura. Mas a verdade é que José tem uma importância fundamental. E se José já era casado e tinha filhos, como alguns textos dizem, então Jesus não seria o seu primogênito. E em Israel, o rapaz, desde que fosse rapaz, o filho mais velho, era o primogênito. Era aquele que tinha a maior importância. Era aquele que herdava a maior parte. Era aquele que tinha uma importância social muito grande. Mas, de qualquer forma, José tem um papel fundamental, porque, mesmo não sendo pai biológico, ele exerceu a sua paternidade com Jesus, cumpriu as suas funções de pai com Jesus. E, portanto, o nascimento de Jesus é também uma prova de dignificação do que é ser pai, da paternidade. Mas o nascimento de Jesus é também a dignificação da família em si, da família. Nós vemos o quadro do nascimento de Jesus, vemos sempre José e Maria. E depois mais, o resto a compor. José e Maria. Quando vemos na fuga para o Egito, nós vemos que a família foi para o Egito. José e Maria, o menino, foram para o Egito. Nós vemos a família ali focada, não é? Portanto, há aqui uma dignificação também da família. Mas o Natal também representa a dignificação dos pobres e dos simples. Porque foram os pastores de ovelhas que testemunharam ao mundo o maior evento da história. Houve um coro de anjos que cantou nos céus de Belém a mensagem do Natal. E diz que os pastores foram apressadamente até Belém para ver o menino. Foram apressadamente. E foram eles que depois divulgaram a palavra, diz o texto, diz a Bíblia. Divulgaram, e foram eles que disseram: o menino nasceu, o Messias de Israel chegou, o Salvador do mundo nasceu. Houve um coro de anjos no céu que nos anunciaram isto. Ele nasceu. Então, isto, digamos, este ato representa uma dignificação também dos pobres e dos simples pastores de ovelhas que ganhavam a vida a guardar ovelhas no campo, numa sociedade em que, no mundo antigo, os pobres, havia meia dúzia de ricos e de intelectuais e de poderosos, e depois o resto eram pessoas a raia miúda, pessoas que não tinham qualquer poder, que não tinham qualquer relevância social, pessoas que não tinham qualquer influência, pessoas que lutavam para conseguir sobreviver. Então, o facto de Deus fazer destes homens pobres e simples os seus verdadeiros arautos para anunciar o evento mais importante da história, que foi o nascimento de Jesus, é uma dignificação dos pobres e dos simples. Mas também a dignificação do estrangeiro. Porque os sábios do Oriente vieram até Belém. Viram, eles eram astrónomos, eles escutavam as estrelas e viram uma estrela especial. E segundo a crença daquela época, daquele tempo, eles achavam que uma estrela daquelas só podia indicar o nascimento de um rei. E eles vieram atrás da estrela para ver quem era esse rei e para lhe prestar tributo. Então, esses homens que vieram do estrangeiro, esses sábios que vieram do Oriente, puderam encontrar Jesus. De certa forma, podemos dizer que o nascimento de Jesus é também a dignificação do estrangeiro. E já agora, deixa-me dizer, se calhar foi o primeiro fenómeno de globalização que existiu. Os homens que vieram do Oriente para encontrar o menino Jesus. E, já agora também, o nascimento de Jesus foi a dignificação da humanidade em geral, através da proclamação da paz. Nós temos uma guerra na Europa, neste momento, em que a Rússia invadiu e está a destruir a Ucrânia. Mas no mundo antigo, as guerras eram para o nosso cada dia. Constantemente havia guerras. Sempre acabava uma, começava outra, várias ao mesmo tempo, às vezes. Era uma coisa bastante comum. E qual é a parte mais importante da proclamação da mensagem do Natal? Paz na terra. Paz na terra. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. O centro da mensagem é paz na terra. E de alguma forma, a humanidade
sentiu-se, digamos, foi dignificada através desta palavra, desta mensagem do Natal, que é uma mensagem de paz. Haja paz. É possível as pessoas viverem em paz. É possível as pessoas aceitarem a diferença. É possível as pessoas não odiarem o outro só porque é diferente. É possível as pessoas não quererem impor a sua cultura, nem os que chegam, nem os que estão, quererem impor a sua cultura aos outros, ou a sua religião, ou a sua crença, ou seja lá aquilo que for. Que haja paz. Que as pessoas sejam capazes de se ouvir umas às outras. Que as pessoas sejam capazes de fazer um esforço para se entender umas às outras. Para entender o que está por trás das palavras. Para entender a mente e o coração dos outros. Quais são os seus sonhos. Mas também quais são os seus medos. Quais são os seus receios. Para entender que a sua história de vida, se calhar, condiciona aquilo que a pessoa é hoje. Mas ainda assim, é possível haver paz. Num mundo patriarcal, como era aquele, violento, sem paz, sem direitos humanos, o Natal representou e representa ainda hoje a dignificação da pessoa humana. Amém? Independentemente do sexo, independentemente da idade, da etnia, da condição social, da educação ou da cultura. É possível haver paz entre as pessoas. É possível haver paz entre as pessoas. E esta é a grande luta do Evangelho. É a mensagem de paz para todos. Eu disse aqui no domingo passado que aquela interpretação errada, tradução errada, que diz glória a Deus nas alturas, paz na terra, entre os homens de boa vontade, não é nada disso que está escrito. O que está escrito é boa vontade entre os homens. Deus não quer paz só entre determinadas pessoas, Deus quer paz entre todos. E é isso que está escrito. Essa é que é a tradução correta. Essa é que é a mensagem do Natal. É possível haver paz entre todos. Vamos ficar em pé e eu vou pedir, durante os momentos, você vire-se para a pessoa que está ao seu lado, que está atrás de si, e diga que a paz de Deus seja contigo. Amém? Declara a paz de Deus. Declara a paz de Deus. Não quero mais fazer. Que a paz de Deus seja contigo. Talvez a melhor forma de desejarmos um bom Natal seja esta. Talvez a melhor forma de desejarmos um bom Natal uns aos outros seja esta. Que a paz de Deus esteja contigo e comigo também. Amém? Vamos fazer um momento de silêncio, vamos orar e depois vamos terminar com a participação das crianças. Ouvimos a nossa cabeça. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Te agradeço por aqueles que estiveram enfermos, mas que, entretanto, já podem estar connosco hoje. Te agradeço por este dia, te agradeço por este tempo do Advento, Senhor, em que nós celebramos a vinda do Salvador a este mundo. Te agradecemos, Senhor, pela fé que uma vez nos foi dada. Te agradecemos pela Tua Igreja. Te agradecemos por cada família, cada pessoa aqui e cada família aqui representada, Senhor. E oramos para que a Tua paz repouse sobre cada um, Senhor. Que nos possas fazer portadores desta mensagem de paz, como os anjos foram portadores, como os pastores foram portadores, Senhor, através da mensagem dos anjos para os homens. Que essa mensagem de paz, de Deus seja ser glorificado através da paz entre os homens, seja a nossa mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Aproveito para desejar um bom Natal a todos. Vamos sentar e vamos ouvir as crianças e terminar.